Pessoal, vamos aí nesse segundo vídeo, né, da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, segundo tópico da lição, Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Agora há pouco nós falamos sobre o primeiro tópico, que era onde pisar a planta dos teus pés. Eu vou deixar a descrição do vídeo aqui, você acompanha aquela aula e depois vem para essa aqui e depois eu vou postar mais vídeos para nosso aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Jerusalém, a capital, era a cidade que aguardava o Messias, esperava esse grande rei, aquele que viria libertar, que viria trazer um reino de paz, um reino independente para aquele povo, um reino que era terrenal, mas esse não era o reino que Jesus estava apresentando, né? E as pessoas, por não entenderem isso, muitas delas lutaram contra o ministério de Jesus. E a maioria dessas pessoas, e eu vou colocar aqui como os religiosos, fariseus, doutores da lei, escribas, todos aqueles que viviam em prol da lei, eles lutaram contra o ministério de Jesus. Porque Jesus trouxe uma palavra diferente, uma palavra nova, uma nova forma de pensar com relação ao reino e à salvação. E eles não aceitavam. Jesus veio pregando o amor, enquanto eles viviam em cima da letra, tanto que nem praticavam aquilo que eles falavam. Mas Jesus veio trazendo uma novidade de vida. E é isso que Jesus faz na vida de uma pessoa. Ele traz novidades, coisas novas para quem abre o seu coração, abre o entendimento para receber a palavra de Deus. Jesus tem coisas novas e eles não aceitavam. Essas pessoas, na sua maioria, era da onde? De Jerusalém, lá da capital, de onde esperavam esse grande Messias, mas foram eles que começaram a luta contra o ministério de Jesus Cristo. E o comentarista vai nos dizer aqui na lição que uma grande verdade pode ser aprendida aqui com esse exemplo aqui. Porque Jesus fazia o bem. Jesus ensinava a palavra. Ele ensinava como você chegar no céu. Amando o próximo, amando o seu irmão, respeitando, ajudando, estendendo a mão, adorando somente ao Senhor, renunciando o mundo, o pecado, enfim. Mas houve pessoas que lutaram contra aquilo que Jesus pregava. Ou seja, nem todos achavam bom, agradável aquilo que Jesus estava falando. E conosco vai ser assim também. Tem muita gente que quando você pregar, quando você ensinar, quando você falar de Jesus, muitas pessoas vão aplaudir, muitos vão falar assim, é de Deus, realmente que palavra boa, mas tem outros que vão falar, é ruim, não aceitamos, nossa, é duro, isso, aquilo, tá errado, não pode. Vai ter gente que vai desagradar daquilo que você está fazendo, assim como aconteceu na vida de Jesus Cristo também. Isso é um aprendizado para todos nós e nós temos que estar preparados para isso. Ele cita o versículo aqui de Neemias, capítulo 6, versículo 3, depois vocês lêem lá, porque Neemias, ele foi para reconstruir os muros de Jerusalém, mas teve quem se levantou contra. Aí ele disse assim, estamos fazendo uma grande obra e não podemos voltar atrás. Você não pode voltar atrás, ainda que alguém não goste, ainda que alguém não aceite, continue. Se Deus enviou você, faça, que Ele vai te dar grandes vitórias, porque você está com Ele, Ele está contigo e você vai ser um grande vencedor. Meus irmãos, aqui, Jesus foi no templo e chegando lá, Jesus encontrou com uns camaradas lá que estavam usando o templo do Senhor para ganhar dinheiro. E Jesus expulsou eles. Jesus fez um chicote de um azorrague e começou a expulsar os cambistas que vendiam para o povo poder entrar no templo e adorar. E isso foi um erro muito grande. Jesus começou a expulsar eles de lá. E como que nós vemos isso hoje acontecer nos nossos dias? Pessoas que estão usando a casa de Deus para ganhar dinheiro, para benefício próprio, usando a fé das pessoas. E isso é um erro também. A casa do Senhor, ela é chamada casa de oração. Toda vez que você for na casa do Senhor, saiba de uma coisa. Você está indo para lá para adorar, para falar com o Pai, para ouvir a palavra dele, para adorar somente a Ele.
Nós não podemos usar a casa do Senhor, o evangelho, nada disso para obter recurso próprio. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, eu tenho que adorar o Senhor, eu tenho que buscar o reino, a justiça, e tudo quanto mais eu precisar, o Senhor vai acrescentando conforme a minha necessidade, conforme a tua necessidade, porque Ele é fiel. E encerrando aqui esse segundo tópico da nossa lição aqui, a última semana tem início marcado pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a outra vez que ele sobe lá, já no final do seu ministério. Ele vai entrando lá e as pessoas vai adorando, o que é conhecido como Domingo de Ramos, né? Eles jogaram ramos, começaram a cantar e gritar hosana nas alturas, e boa parte dos religiosos começaram a se incomodar com aquilo e falaram para Jesus assim: manda esse povo se calar. E Jesus disse que se eles se calassem, as pedras iam abrir boca e iam clamar, porque era aquele o momento dele, era aquele o momento da sua entrada como o rei. Ele foi como um rei, mas todavia ele foi ali, se entregou, foi julgado e crucificado e cumpriu o seu ministério, aquilo que ele veio para fazer. No outro vídeo falamos que ele veio com foco, focado em fazer o que estava determinado para ser feito. E Jesus fez. Ele foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo até hoje para todo o sempre. Mas fica aqui nesse tópico aqui, a cidade de Jerusalém foi uma cidade em que houve um povo que mais lutou contra o ministério de Cristo, que mais lutou contra os seus ensinamentos, contra aquilo que ele fazia. Mas que Deus venha abençoá-los, em nome de Jesus. Qualquer coisa, dúvida, pode me perguntar lá no grupo da nossa Escola Bíblica Dominical pelo WhatsApp, e a gente pode estar respondendo a qualquer dúvida de vocês lá. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.